Eu quero trazer uma palavra para vocês. Deus me deu um entendimento maravilhoso em o nome de Jesus. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Dá para abrir aqui essa janela? Fazendo favor. Está um pouco quente, né? O fogo desceu, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou trazer um entendimento que eu estava comentando com o pessoal na igreja hoje também. E eu vou trazer uma revelação que Deus me deu, que eu nunca preguei, nunca tinha visto desse jeito, nesse versículo. E você vai ver que vai crescer. Antes que eu me esqueça, deu problema hoje no nosso Wi-Fi lá da igreja. Então não deu para transmitir a palavra dos recados. Mas eu já vou aproveitar aqui, pessoal. Domingo que vem eu vou fazer uma oração pela prosperidade. E eu pedi para os irmãos, vou pedir para você também escolher um dia na semana para fazer um jejum. Não precisa ser muito tempo não. Se você toma café às 7 horas, você tem dificuldade, você toma às 8. Amém? Enfim, tem gente que consegue fazer até meio-dia, até às 10 da manhã. Então você vai escolher o dia, mas chega diante de Deus. Deus, esse propósito aqui é em prol da prosperidade. Eu fui lá também na igreja, senti de Deus, para que Deus abra as portas, supra as necessidades, amém? Para que sonhos sejam realizados, que Deus dirija, Deus está no controle. Então domingo que vem vai ser especial, às 6 horas da tarde. Convide alguém que precisa de uma bênção financeira, uma bênção de prosperidade. Nem todo mundo vai ser rico, mas Deus garante que todos serão prósperos. Prosperidade é dom de Deus, quer dizer, você tendo o que comer, o que vestir, amém? Saldar suas dívidas. E claro, com a sabedoria de Deus a pessoa pode crescer, mas nem todo mundo vai ser rico. Eu sempre digo isso, e tem gente que acha que não, nasci para ser rico, só se for na fé, que é o principal. Amém? Amém. Deus não tem nada contra a riqueza, mas nem todo mundo vai ser, já disse. Por exemplo, um jogador, um Neymar da vida, um Messi na vida, nem todo mundo vai ser. Então vamos para a palavra, capítulo 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Assim será a palavra que sai da minha boca. Deus só tem compromisso com a palavra que saiu da sua boca, caso contrário não. Se a pessoa não tem uma palavra, então ela não tem um fundamento. E se ela não tem um fundamento, não tem como Deus construir através daquele fundamento. A pessoa precisa entender que Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Caso contrário, não. Tem muitas pessoas aí que estão esperando algo de Deus, sendo que Deus não falou para ela. Mas se Deus falou com a pessoa, saiu da boca dele, aí ele tem compromisso com aquilo. Amém, pessoal? E uma coisa interessante aqui, que continuando diz, ela não voltará para mim vazia. Irmãos, é esse entendimento que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus não volta para Deus vazia, ela não torna atrás, ela não volta atrás. A palavra de Deus não é covarde. A palavra de Deus não é medrosa. Pelo contrário, a palavra de Deus é ousada, é intrépida. A palavra de Deus não tem medo de gigante, não tem medo de doença. A palavra de Deus enfrenta qualquer coisa. E a palavra de Deus é Jesus. No começo era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo ali é a palavra. Amém, pessoal? Então, quando Deus te deu uma palavra, esta palavra foi destinada para você, para quê? Para dar prazer para Deus. Deus tem prazer de ver a pessoa sendo abençoada. Isso apraz o coração do Senhor. Isso dá alegria ao coração do Senhor. Quando Deus dá uma palavra, é para prosperar naquilo para que Ele enviou, para dar resultado na vida da pessoa. Então, Deus tem compromisso com a palavra. E a palavra é dirigida de Deus para nós. Olha, se a gente crer, olha, nós vamos ter muitas bênçãos, muitas realizações e sucesso ministerial, espiritual, familiar, em todos os sentidos.
Deus tem compromisso com a palavra. Até no versículo 10, ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Então o Senhor Deus, ele dá um exemplo aqui em relação à chuva e à neve, que desce, tem um propósito em relação à terra, e a palavra de Deus não é diferente. A chuva não torna, pelo contrário, ela foi enviada para operar. A palavra de Deus, quando é enviada, é para operar na nossa vida. Mas nunca se esqueça disso, ela não tem medo, ela não enfraquece. Aí vocês vão entender o finalzinho. Por enquanto fica assim. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Salmos. Salmo 107. Salmo 27. 107, perdão. Louvado seja Deus. O versículo é 19. Diz assim, 107, 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Nós devemos ter uma vida de adoração, uma vida de entrega a Deus, uma vida de redenção. Isso é muito importante, nós devemos fazer isso todos os dias para ter comunhão com o Senhor. Só que, quando nós estamos bem, tranquilo, nós não precisamos clamar a Deus para nos socorrer. Não, isso é desnecessário. Mas quando a pessoa está angustiada, aí sim. E tem algo às vezes que nos deixa angustiado, nos deixa tenso. Esses dias mesmo eu estava enfrentando esse tipo de tensão. Todos nós temos. Jesus teve. E você tem que clamar a Deus: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Nós precisamos fazer isto, e não murmurar, não reclamar, não entrar em desespero. E quando a gente clama, como está escrito aqui, quando eles clamaram, o Senhor os livrou das suas necessidades. Então não entre em desespero quando você estiver aflito, angustiado, atribulado. Fale com Deus. Fala do fundo da sua alma, do fundo do seu coração ao Senhor. E como que Deus resolveu o problema deles? Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Eles clamaram a Deus, eles estavam angustiados, Deus os livrou das suas necessidades. Como? Enviando a sua palavra. Por isso que no culto é muito importante a pessoa prestar atenção na palavra. Por isso que todo dia a pessoa tem que ler a Bíblia, buscar a palavra. Às vezes a pessoa está clamando a Deus e Deus quer falar com ela, mas às vezes a pessoa está tão aflita, tão angustiada, tão de cabeça quente que não para ouvir a Deus. E às vezes fica insistindo em um propósito seu, um plano seu, e não para ouvir o Senhor. A pessoa tenta de um jeito, tenta do outro e não para ouvir o Senhor. Então preste atenção no que Deus fala. Deus sempre vai enviar uma palavra para quem está angustiado. Muitas das vezes Deus vai responder aqui, que é o principal, de Gênesis, Apocalipse. Deus vai trazer uma palavra, mas às vezes Deus fala diretamente ao coração. Vem uma revelação de Deus, vem um entendimento de Deus. E quando isto acontece, é resposta do Senhor. E essa palavra que foi enviada foi para curar, para sarar, mas também aqui os livrou da sua destruição. E quantas vezes, as pessoas estão sofrendo algo aí que o inimigo quer destruir, quer acabar. Você precisa clamar a Deus para Deus te dar uma palavra, para que você não haja no desespero, para que você não fique apavorado com medo. Deus envia a sua palavra e ela não volta atrás. Aquela palavra quer produzir, quer prosperar, quer dar resultado, quer resolver o problema. A palavra de Deus não se acovarda, ela não vai voltar para Deus vazia. Aquela palavra está ali até que a pessoa crê e Deus faça a obra. Já você vai entender.
Você vai ver o finalzinho. Olha o que diz Mateus capítulo 8. É conhecido. Mateus capítulo 8. Versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente, o que, pessoal? Atormentado. Quando a pessoa age com violência, quando a pessoa agride alguém com violência, ou ela está possessa por espírito maligno, ou está sendo influenciada por espírito maligno. Na maioria das vezes é assim. Ontem aconteceu um fato que as pessoas têm até medo de falar. Aquilo não foi um ato de racismo, aquilo foi um ato de violência. Só que a mídia e esses, de esquerda aproveitam a situação e quer jogar um contra o outro. As pessoas não percebem que eles querem jogar brancos contra negros, e não existe raça negra, raça branca, existe somente uma raça, a raça humana. É muito triste que aconteceu, uma covardia que aconteceu, mas as pessoas se aproveitam da desgraça dos outros para promover a sua ideologia, mas não pensam na família da pessoa que perdeu. Amém, pessoal? A gente tem que tomar cuidado. E não importa também o histórico da pessoa, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nós não temos esse direito. A Bíblia diz: não matarás. Então, esse homem aqui chegou para Jesus, um centurião, cuidava de 100 soldados, homem, conhecido, um homem que tinha uma boa posição. Só que ele chegou diante de Cristo, se humilhou diante de Jesus e pediu a ajuda dele. Tem gente que às vezes está numa posição, de status superior, e às vezes está passando por problema e não quer se rebaixar, não quer pedir ajuda. E esse homem não. E ele era um centurião romano. Todo mundo viu quando ele se prostrou, quando ele pediu ajuda. Ele estava preocupado com o servo dele, não era nem parente, nem filho, era um servo que estava paralítico e violentamente atormentado. Imagine aquele homem perturbado, quer dizer, violentamente atormentado. Imagine a quebradeira às vezes dentro de casa. Imagine ele agindo com violência com as pessoas, fora de si, perdeu a razão. Isso é demônio, isso é Satanás. É que nem um endemoniado gadareno, que dormia no cemitério, as pessoas tentavam prender ele, quebravam as correntes, se feria, andava nu, gritando, era violento. Ninguém conseguia amansá-lo, diz a palavra de Deus. Coisa séria, só Jesus pode libertar uma pessoa endemoniada. Não adianta conselho, não adianta nada disso, por mais que seja bom, porque o problema é espiritual. Não adianta, às vezes a pessoa pensa que macumba se combate com macumba. Não, macumba se combate com o poder de Deus, é com o nome de Jesus. E aí diz a palavra, e Jesus me diz: eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Quando ele buscou Jesus com fé, e a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Jesus falou: não, vou lá, vou dar saúde para ele. Você se lembra quando Pedro falou para Enéas, que era paralítico: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. A solução para o pecado é Jesus Cristo. A solução para as enfermidades é Jesus Cristo, para qualquer tipo de problema. É Jesus. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Só que tem muita gente que busca Jesus, mas não crê que Jesus possa operar. Tem muita gente clamando nessa hora com a sua alma angustiada, mas busca, mas lá no fundo ela não acredita que Jesus pode mudar uma situação, libertar alguém. Você não acredita. E Deus não pode operar. Ele não pode ir dar saúde, restaurar, curar, libertar, salvar. Não pode. Porque não adianta falar da boca para fora. A Bíblia diz: crie, por isso eu falei. A Bíblia diz que com a boca se confessa, com o coração se crê. Eu tenho que falar, mas eu tenho que crer no meu coração. Amém, pessoal?
E diz mais, versículo 8: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aí versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então você não precisa ir lá na minha casa, só uma palavra, eu quero só uma, porque como eu sou autoridade, quando eu falo com a minha boca de uma palavra para um soldado vai, ele tem que ir. E ele era tão espiritual e tão inteligente que ele sabia que Jesus tinha soldado as suas ordens. E quem eram esses soldados? Os anjos de Deus, pessoal. Olha que profundo isso. Eles são mensageiros do Senhor para cumprir as ordens do Senhor. Louvado seja Deus. Ele acreditava nisso, que Jesus é o general. E aí aconteceu, porque ele creu. Como tu creste, assim te seja feito. E o interessante é que a palavra foi enviada. Basta somente uma palavra. Aí Jesus disse: como vai, como creste seja feito. E ele acreditou, foi e sarou. A palavra de Deus não volta vazia. Esse milagre aconteceu. Ele intercedeu por alguém, e aquela pessoa foi liberta daquele demônio violento e foi até curada da paralisia. Só o poder de Deus para fazer isso. Clamou a Deus na sua angústia esse centurião, e Deus enviou a sua palavra e o livrou da destruição. Eu não sei se tem alguma coisa na sua vida que está para ser destruída, mas clame a Deus. Se você clamar a Deus, Deus vai te dar uma palavra e vai livrar você da destruição. Algum setor da sua vida da destruição. Amém, pessoal? Algum órgão do corpo da destruição, em o nome de Jesus. E eu vou finalizar aqui. Olha o que diz Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Lá no final da Bíblia, né? Apocalipse, volta um pouquinho, você vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do... Vocês entenderam? Preste bem atenção. Pastor, por que o milagre não acontece na minha vida? Nós vimos que a palavra de Deus não é covarde, ela não enfraquece, não volta atrás, a palavra de Deus não duvida. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Não estou duvidando. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira desde as raízes, a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora. A palavra de Deus tem poder. Tudo é sustentado pela palavra de Deus. Pastor, onde está isso? Hebreus 1:3. Olha o que diz. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Só tem. Tudo é sustentado pela palavra de Deus. Deus sustenta o que sai da sua boca. Ele é fiel, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, ele cumpre. A Bíblia diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Irmãos, a mentira não pode contra a verdade, diz a palavra em Romanos. Você tem que crer quando Deus te deu aquela palavra, quando Deus falou ao seu coração em relação àquela promessa. Acredite nela, não importa o que acontecer, não importa o tempo. O que você tem que fazer é acreditar para que aquela palavra opere. Mas para isso, como nós lemos aqui no versículo 2 do capítulo 4, a palavra tem que estar misturada com a sua fé. Você prestou atenção nisso no versículo 2 de Hebreus 4? Eu vou ler novamente.
4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, quer dizer, o Evangelho, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. O que ele está dizendo aqui, o autor dos Hebreus, que para mim foi o apóstolo Paulo que escreveu, pelo entendimento, pela teologia, pela doutrina. Por que ele escreveu isso? Ele estava dizendo assim, eles também ouviram as boas novas, eles também ouviram a boa notícia, o Evangelho, a pregação, mas eles não creram. Eles tiveram a oportunidade de crer, de mudar a vida deles, de se salvarem, mas não acreditaram. Nós somos diferentes. Nós, os que acreditamos, olha o que diz o versículo 3, porque nós, o que temos crido, entramos aonde? Eita glória! Quem crê, entra no repouso, descansa, em o nome de Jesus Cristo. Porque quem crê sabe que aquela palavra vai se cumprir. Ele sabe que Deus vai operar, que aquela palavra não vai voltar para Deus vazia. A pessoa ela fica tão na fé que ela fala assim, Deus, só me dê essa palavra, e essa palavra não vai voltar para o seu vazio, porque eu creio nela. Vai acontecer do jeito que o Senhor me falou, em o nome de Jesus Cristo. Eu não vou deixar essa palavra se desejar nem para a direita, nem para a esquerda. Não vou deixar. Essa palavra eu não largo, eu não abro mão. A pessoa faz que nem Jacó, ela segura o anjo, segura a palavra. Em o nome de Jesus. Mas para isso precisa estar misturada com a fé. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um só espírito. A palavra de Deus tem que estar unida à sua fé. Tem que haver uma mistura, que nem café com leite, tenta separar. Amém, pessoal? Não consegue. Eu não sei se tem algum produto químico para fazer isso, um processo, mas, irmãos, vamos trazer aqui para esse entendimento. Quando mistura. Irmãos, é isso que está faltando para nós. Eu estava dizendo pela manhã, eu falo para vocês também, pergunta para mim se eu fico preocupado com a salvação da minha família. Não fico, mas nem um pouquinho. Se eu não fico, nada. Não fico. Às vezes chega uma notícia de longe. Tem parente que eu nem conheço. Tem parente que é distante. Tem parente que é do convívio. Mas eu creio na salvação deles. Não importa o que o diabo mostra. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pela fé. Eu não ando, pelo que eu ouço, palavras negativas, mas sim ouvir a palavra de Deus. E isso você tem que entender. Tem muita gente que tem medo, mas você tem que ter fé, não medo. Você tem que crer no que a palavra diz, nem que seja no último instante. Você tem que crer que aquela pessoa vai ser salva. Mas a pessoa aprontou tanto, aquela pessoa, não importa as coisas de errado que ela fez. O que importa é a sua fé para salvar aquela pessoa. Você tem essa responsabilidade através da sua fé. Aquele centurião, seja como tu creste. Você lembra do cego Bartimeu? Seja conforme a tua fé. Lembra da mulher hemorrágica? Conforme a tua fé. Então a salvação da sua família também é assim. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A partir do momento que você se converte, você tem essa promessa que diz respeito a você e a sua família. Então, toma cuidado para não ser um daqueles. Não, você não quer nada com nada. Eu já orei e tudo. A pessoa tem uma salvação individual mesmo, não quer nada com nada, o problema deles. É isso que o diabo quer que você faça. Não abra mão. Isso é sinal que não misturou a sua fé com a palavra de Deus. Aí você não consegue descansar, você fica preocupado quando ouve uma má notícia de alguém da sua família. Aquilo te perturba, aquilo tira a tua paz. Você olha para aquele parente e você fala, isso não tem jeito não, isso aí é cabeça dura, coração duro. Isso aí é religioso, ele falou que não larga a religião dele e tal. Você não tem que olhar para isso. Isso aí é um desviado, isso aí caiu, isso aí é misericórdia. Tem 7 demônios piores na vida dele. É verdade, a Bíblia diz isso, mas a tua fé pode mudar isso. Se a tua fé estiver misturada com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não mente. Ela não volta para Deus vazio. Tempo atrás, a irmã Márcia teve uma bênção na família. No último instante, o pai se converteu, aceitou Jesus. Eu me lembro uma certa vez que eu fui fazer uma visita com uma pessoa que está desviada, e a família orando. Eu fui lá, já era um senhor bem de idade mesmo, estava nem falando mais, mas estava lá. Eu falei,
Resumindo, eu cheguei e falei para ele: só quer se reconciliar com Cristo? Pega minha mão com firme, ele fazendo assim com os olhos. Resumindo, ele se reconciliou com Jesus. Que a família não desistiu, tinha uma mãe, a esposa dele que não desistiu dele. E ele se converteu, se reconciliou. Foi para a igreja, depois de 2 horas recebi a notícia que ele morreu. Você não pode desistir. Talvez uma pessoa que está até em outro estado, outra cidade, outro país, mas você precisa crer no que Deus fala. É em tua casa. Você tem que falar como Josué: em minha casa serviremos ao Senhor. Já acabou, ponto final. Aí você descansa. Ah, mas fulano usa drogas, fulano é alcoólatra, fulano se prostitui, fornica, fulano é endemoniado, é perturbado, fulano... Ei, para de falar isso. Fique na palavra, acredite na palavra. Quem crê, verás o quê? A glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Finalizando, a palavra de Deus não volta. Deus já te deu a palavra. E se Ele te deu a palavra, Ele tem compromisso com ela. Ele tem prazer nessa palavra para te abençoar, para fazer você prosperar, crescer, te curar. É só crer e não voltar atrás. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos. Em o nome de Jesus. Você que está aí também, eu vou orar por você. Em o nome de Cristo, Deus é fiel. Deus seja louvado. Amado Deus e eterno Pai, ouvimos a Tua palavra que permanece para sempre no céu. A Tua palavra é a mesma de ontem, hoje, eternamente. Jesus é a palavra. Ah, meu Deus, a Tua palavra não volta quando ela sai da Sua boca. Ela não se acovarda diante das enfermidades, diante dos problemas. A Tua palavra tem todo o poder para transformar, para curar. O Senhor sustenta tudo pela Tua palavra. O Senhor honra a Tua palavra. E quando a Tua palavra saiu dos Teus lábios para o nosso coração, o Senhor quer que aquela palavra opere para resolver os nossos problemas. A Tua palavra só sente prazer em nos abençoar. A Tua palavra veio para prosperar. Nós te louvamos, ó Deus. E a maior de todas as bênçãos, a palavra veio para salvar. O Senhor enviou a Tua palavra. O Senhor enviou Jesus para livrar da destruição, do sofrimento eterno. Oh Deus, olhe para essa pessoa que se sente angustiada, assim como aquele povo que clamaram. O Teu povo clamaram na angústia, e o Senhor os livrou das necessidades. O Senhor os sarou, o Senhor os livrou da destruição. Olha para essa pessoa que tem clamado, que tem pedido. Meu Deus, opera um milagre. Opera um milagre na vida dela. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. A Tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Opera milagres aqui de cura. Meu Deus, através dessa live. Meu Deus, opere maravilhas. Abra as portas. Em nome de Jesus. Restaure a família, restaure o casamento dos filhos. Oh, meu Deus querido, Deus amado, a Tua palavra é digna de honra e de glória. Ajude essa pessoa, a vencer, a crescer, a prosperar. Nós te amamos, ó Deus. Oh, bendito seja o Senhor. Ninguém pode parar a Tua palavra, nenhum gigante pode parar a Tua palavra, nenhum mar vermelho pode parar a Tua palavra, nenhum deserto